Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os métodos de separações, hoje eu vou apresentar para vocês alguns mecanismos de separações cromatográficas, tudo bem pessoal? Então já deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e espero que vocês gostem dessa aula. Falei no aula passada, pessoal, mas vale a pena lembrar que os métodos de separação são métodos físico-químicos que separam as espécies, os analíticos, por diversos mecanismos, que pode ser para análises qualitativas, para apenas identificar as espécies, ou também é usado para a quantificação de espécies, se você fizer uma curva analítica. Tudo bem? Comentei também sobre a classificação dos métodos cromatográficos, que vai dar-se em função do tipo da fase móvel, se é líquida, gasosa ou um fluido supercrítico, mas também da fase estacionária. E expliquei aqui, pessoal, as diferenças planar, coluna, quais são as classificações, comentei as fases móveis, que é a principal forma de classificação, cromatografia líquida, gás ou fluido supercrítico, e comentei que as fases estacionárias podem ter classificações diferentes também, pode ter ramificações aqui, devido ao tipo de fase estacionária. E isso vai ser importante começar a falar agora dos mecanismos de separação. Tudo bem? Os mecanismos de separação em cromatografia ou separação cromatográfica vão dizer qual também é o tipo de cromatografia. É um tipo de classificação. Eles dizem como os analistas distribuem entre as fases móvel e estacionária. Tudo bem? São através dos mecanismos de separação. Pode ser mecanismos de adsorção, partição líquido-líquido, troca iônica, bioafinidade, quiralidade ou exclusão por tamanho. Interessante falar, pessoal, lembra que eu falei na aula de SPE que eram os mesmos mecanismos no SPE que ocorriam nos métodos cromatográficos? Então, são esses métodos que acontecem aqui e também acontecem no SPE. Então, pessoal, vou deixar aqui no card para vocês o link para a aula de SPE. O primeiro mecanismo, pessoal, é o mecanismo de adsorção. É um mecanismo superficial. Sempre que se fala de adsorção, é um mecanismo que ocorre em superfícies. Ele acontece quando a fase estacionária é um sólido, é um dos principais mecanismos já conhecidos. Lembra os experimentos de SEV da aula passada eram chamados de filtração por adsorção? Por isso, usando as fases sólidas. Tudo bem? Então, o analito adsorve a superfície do sólido da fase estacionária e os analitos tendem a ter mecanismos de adsorções diferentes, tudo bem? E depois redissolvem na fase móvel ou dessorvem na fase móvel. Então, como os analitos vão ter interações diferentes, eu separo eles assim através desse mecanismo. Tudo bem, pessoal? Lembrando, pessoal, sempre essa piadinha para qual é a diferença de absorção e adsorção. Então, aqui o cara comendo a torta, ele está absorvendo, ou seja, a adsorção são fenômenos internos, tudo bem? E aqui levando a torta na cara, fica só na superfície, é adsorção. Bem, absorção, fenômenos mais internos, adsorção, fenômenos superficiais, tudo bem? O segundo mecanismo, pessoal, que é um dos mais utilizados, na verdade, é a partição líquido-líquido, que dá-se devido à solubilidade diferente dos analitos entre dois líquidos, como eu já comentei para vocês na extração líquido-líquido. Ele pode ser uma fase líquida ou uma fase ligada. Tudo bem, pessoal? Lembrando a diferença de fase líquida, é um líquido fracamente absorvido sobre um sólido, e a fase ligada tem aquela reação de silanização que eu comentei na aula passada. E vai depender muito da polaridade, a diferença de polaridade entre a fase móvel. Eu vou sempre resumir fase móvel como FM e fase estacionária como FE. Tudo bem, pessoal? Então, já fica também essa nomenclatura. E aqui, pessoal, é o exemplo como é a
partição líquido-líquido. Aqui vai ter uma superfície sólida, normalmente é sílica, e um líquido que é forte ou fracamente absorvido na superfície, sobre a superfície, tudo bem? Então, minha fase móvel vai estar passando através da coluna, normalmente coluna, com o líquido absorvido. Então, o analito vai dissolver nessa fase líquida e vai dissolver novamente na fase móvel. E se ele tiver maior solubilidade na fase estacionária, ele fica mais retido. Se ele for mais solúvel na fase móvel, ele acaba eluindo mais rápido. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o mecanismo. Quando eu falar de HPLC, principalmente, eu vou voltar bastante os mecanismos, tá, pessoal? Que são muito comuns em HPLC, coluna, tá? Em CG não são tão comuns, mas eu vou falar também melhor de cada um deles. A troca iônica, pessoal, é outro mecanismo que acontece. Separações. Então, você tem uma fase estacionária e um analito com cargas diferentes, tudo bem? E a separação é baseada nas interações eletrostáticas. É importante também saber o pKa e pKb dos analitos. Por exemplo, eu posso separar aminas por troca iônica. Eu deixo o meio mais ácido para deixar todas protonadas, então vai tudo na forma de cátion. Então eu uso uma coluna de troca catiônica para separar as aminas e posteriormente eu neutralizo e recupero os meus analitos, dependendo do tipo de análise. Tudo bem, pessoal? Qual vai ser o meu detector? Eu posso também fazer por ácidos, né? Eu subo pH, eu desprotono os meus ácidos e uso uma coluna de troca aniônica para fazer a separação deles. Então, por exemplo, imagina você tem uma coluna que tem cargas negativas, então seria uma coluna de troca catiônica, tudo bem? Então, um cátion, por interação eletrostática, acaba interagindo com o sítio negativo da fase estacionária. Bem, a hora que vem um outro analito com uma interação melhor, eu acabo fazendo a substituição. Bem, por isso que é troca iônica. Ou então, por exemplo, eu passo um ácido mais forte e eu acabo removendo o meu analito. Tudo bem, pessoal? É assim que funciona as trocas. Nesse caso, uma troca catiônica. Se fosse uma troca aniônica, seria o inverso. O analito com carga negativa e o sítio com carga positiva. Bioafinidade é outro mecanismo de separação. Eles são interações tipo enzima-substrato ou antígeno-anticorpo, que são interações geométricas. Então, normalmente, quero separar proteínas. As proteínas têm estruturas tridimensionais conhecidas. Eu faço a fase estacionária de modo que as estruturas encaixem na fase estacionária, também estruturas tridimensionais. Ou antígeno-anticorpo. Algumas detecções de vírus hoje são feitas dessa forma por bioafinidade também. Tudo bem? Como eu falei para a separação de biomoléculas. Então, as moléculas têm estruturas diferentes que vão encaixar em enzimas ou anticorpos, por exemplo, diferentes. A principal separação é para a determinação de proteínas, separação de proteínas e também de ácidos nucleicos, como DNA e RNA. Então, pessoal, imagina que essa minha fase estacionária, tudo bem, ele tem esses sítios de anticorpos, por exemplo, ou de substratos, de enzimas, por exemplo, e eu tenho um analito que tem esse sítio de ligação. Notem que é o mesmo sítio. Bem, então a bolinha encaixa na bolinha, o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo. Então esse analito seria fortemente retido pela coluna, seria o último a ser eluído. Um substrato parecido, né, pessoal? Só que aqui eu já mudo um sítio ativo, então a interação é menor. Aqui eu já mudei dois sítios ativos, então apenas esse sítio interage com esse, então a retenção é menor. E um analito que tem três sítios ativos diferentes, não vai ter nenhum sítio ativo da fase estacionária, então praticamente esse analito não é retido, ele elui mais rapidamente. Entenderam, pessoal? É assim mais ou menos que funciona a bioafinidade. Ou às vezes só afinidade também, pessoal. É a interação dos sítios de biomoléculas com sítios já pensados, já planejados para essa adsorção. Também são fases ligadas, tá, pessoal? Outro mecanismo, pessoal, é por quiralidade para a separação em enantiômeros, né? Lembrando que são enantiômeros, são como nossas mãos, né? São moléculas que são
espelhadas. Tudo bem, nossas mãos são quirais, bem, porque elas são uma a imagem especular da outra. Bem, então, elas têm essa diferença, elas não são idênticas, elas são espelhadas. Então, por moléculas espelhadas, temos lá as moléculas L e D. Essa separação é muito importante para a indústria farmacêutica, principalmente, porque muitos remédios, muitos medicamentos, muitos fármacos são sintetizados. Eles possuem dois enantiômeros, né, o L e o D. Normalmente um é tóxico e tem ação farmacológica. Então você tem que garantir a pureza de um só deles. Tudo bem? Para isso você usa a separação quiral. Você tem colunas de fase ligada a quiral, que separa, normalmente um enantiômero é mais retido, devido, por exemplo, o D é mais retido, o L elui mais rápido, e você pode assim separar os seus analitos por quiralidade. Tudo bem? E como funciona os métodos de separação quirais? Então você tem um receptor quiral na coluna, uma coluna de fase ligada também, tá? Então vamos supor que esse aqui é o L, esse aqui é o D. Tudo bem? O L, então, como vai ter três interações, é bem parecido com a bioafinidade. Ele acaba absorvendo mais, esse aqui vai absorver menos, tudo bem? Então ele vai passar, eluir mais rápido na coluna. E como eu falei, é muito importante para determinações em análise indústria farmacêutica, né? Porque você tem que garantir a pureza do enantiômero. Tem que ser, normalmente os medicamentos, um enantiômero tem uma função farmacológica, tem uma função de remédio, o outro enantiômero é tóxico. Exceção do ibuprofeno. Já foi provado que enquanto um enantiômero tem ação antitérmica e analgésica do ibuprofeno, o outro é inerte. Então, o único caso que você pode fazer uma mistura de enantiômeros para fazer o medicamento é do ibuprofeno. Tudo bem, pessoal? Então, e eles determinam, né, tanto para purificação, são colunas quirais, como também para determinação, você precisa provar que o teu princípio ativo está puro. Tudo bem, pessoal? Então, para isso, você usa colunas quirais, separações quirais. O último mecanismo é a exclusão por tamanho. Normalmente nós usamos o SEC, de Size Exclusion Chromatography. Você usa muito esse termo. Também foi chamado de cromatografia de permeação em gel ou de filtração em gel, porque normalmente as fases estacionárias são géis até fases ligadas usando gel. Tudo bem? Eles são géis de diferentes diâmetros de poro na fase estacionária. Isso vai gerar caminhos diferentes na fase estacionária. Como esses poros vão ter diâmetros diferentes, então diferentes diâmetros de moléculas, né, diâmetros hidrodinâmicos, na verdade, vão acabar interagindo na fase móvel. Tudo bem? Isso vai gerar diferença na separação. Normalmente também para a separação de biomoléculas, proteínas principalmente, são moléculas grandes, e também para polímeros. Tudo bem? Aqui é mais ou menos, pessoal, como funciona a cromatografia por exclusão de tamanho. Notem que tem caminhos bem pequenos, né, dentro da fase estacionária e caminhos maiores. Então, os nalitos verdes, que são os menores nalitos, eles começam a se perder muito dentro da fase estacionária devido aos caminhos que encontram. Já os nalitos azuis, que têm um diâmetro um pouquinho maior, né, um volume hidrodinâmico maior, eles não permeiam nos poros menores, apenas nos poros médios, assim, vamos dizer. Então ele tem um caminho um pouco maior para percorrer, para percolar dentro da fase estacionária, enquanto os nalitos vermelhos eles não conseguem percolar pela fase estacionária, eles acabam indo sem quase interagir com a fase estacionária. Então eles eluem primeiro. Então no SEC vai eluir primeiro, vai ser primeiro, né, na coluna os nalitos maiores e os últimos nalitos menores. Tudo bem, pessoal? Para fazer uma analogia meio anedótica aqui, pessoal, imagina que quando duas pessoas, né, querem fazer compra de uma calça. Eles sempre compram na mesma loja no shopping. Só que o primeiro que vai fazer a compra, por exemplo, ele está ou sem tempo ou sem paciência. Então ele chega no shopping, vai na loja, compra a calça, prova, tudo bem, sai. A segunda pessoa, que está com mais tempo, mais paciência, quer passear, ele vai numa loja, vê uma camiseta, vai para tomar um café, entra em outra loja, vê uma capinha para celular,
e só por fim acaba indo na loja que vai comprar calça e acaba levando a calça. Tudo bem, pessoal? E a gente costuma fazer isso. Quando a gente está com pouco tempo, a gente vai só numa loja, no shopping. Quando a gente está com tempo, a gente passeia mesmo no shopping. Então, a pessoa que está com mais tempo, mais paciência, então vai permeando, vai zigue-zagueando para o shopping, vendo preço, vendo coisa, vendo novidade. Por fim, ele tem o objetivo só de comprar a calça. Enquanto a pessoa está sem tempo, sem paciência, vai comprar a calça e sai. Então, um fica 20 minutos no shopping, outro fica 2 horas no shopping para fazer a mesma coisa. Tudo bem? É uma piadinha anedótica aqui só para entender a diferença da exclusão por tamanho. Ficou claro, pessoal, que é um vaga muito mais, leito pequeno vaga muito mais pela fase móvel, enquanto o leito grande acaba vagando pouco pela fase móvel, então ele acaba eluindo primeiro. Tudo bem, pessoal? Ficou clara a diferença? Quando for falar de HPLC, eu vou voltar a falar muito desses mecanismos, principalmente. E também em CG. Sempre que for interessante o mecanismo, eu vou voltar nele. Tudo bem? Essa então, pessoal, foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Então, pessoal, não deixe de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Siga o canal nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser deixadas aqui no comentário ou enviadas por e-mail no e-mail que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!